O John Cena de 2025 é a melhor versão de John Cena que a gente pôde descobrir e acompanhar ao longo dos 25 anos da sua carreira. É uma pena que essa versão chegou tarde demais. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a nossa opinião sincera sobre como John Cena está se apresentando como vilão e como isso poderia ter sido feito há muitos anos, o que teria beneficiado tremendamente tanto a persona do John Cena quanto a WWE em geral. Então, vem comigo, porque agora nós vamos falar sobre o John Cena vilão de 2025. Mas antes, não deixe de fazer todas aquelas coisas que todo mundo aqui no YouTube pede, porque é isso que vai fazer com que o nosso canal cresça e seja divulgado pelo YouTube. E vem com a gente, porque essa opinião sincera de hoje vai dar o que falar. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E durante 20 anos da minha vida, eu acompanhei a carreira do John Cena. Desde o momento em que ele estreou como aquele mocinho bem baunilha, como os americanos falam, um camarada que vinha apenas para se mostrar como um talentoso calouro, até o momento que ele se tornou o Doctor of Thuganomics. Toda a carreira do John Cena eu tive a oportunidade de acompanhar, porque foi exatamente em 2002, um pouco antes do início da era Ruthless Aggression, que eu consegui descobrir como baixar de formas não convencionais os episódios da WWE. E a verdade é que quem acompanha a carreira do John Cena desde aquela época sempre gostou do John Cena vilão. A fase dele como Doctor of Thuganomics foi muito hilária e era muito interessante. A forma como ele utilizava o rap para poder esculhambar com os adversários era uma forma criativa que nunca havia sido vista na WWE até então. Por isso que os fãs começaram a gostar do John por conta da forma como ele utilizava o rap para poder botar os adversários dele para baixo. E isso acabou fazendo com que ele fosse celebrado. Mas ele não estava sendo celebrado propriamente pela forma como ele lutava, e sim pela forma como ele se apresentava. A persona dele falava mais alto do que essa qualidade no ringue. E o grande problema foi que quando em 2005 a WWE decidiu finalmente levá-lo à categoria de main eventer e colocar o cinturão de campeão da WWE na sua cintura, eles tiveram que mudar a persona dele. Porque o Doctor of Thuganomics, ele acabava sendo um personagem não convencional. Ele era um personagem mais voltado para adultos. A forma como ele se expressava tinha muitas piadas de duplo sentido que as crianças não podiam ouvir. Por isso que o John Cena, quando se tornou campeão e se tornou mocinho, foi obrigado a sanitizar completamente a sua persona e passou a adotar a persona do Hustle, Loyalty Respect, do camarada que estava ali pela pátria. Tanto é que ele começou a prestar continência quando ele fez um filme chamado The Marine, ou O Fuzileiro Naval, e isso acabou fazendo com que os fãs, durante um tempo, celebrassem ele, porém pouco depois acabassem se voltando contra ele, porque quando a persona do John Cena desapareceu na persona do Doctor of Thuganomics e surgiu aquela versão basicamente voltada para criança, o público jovem e adulto se voltou contra ele e começou a procurar outros personagens que tinham uma profundidade maior. Foi daí que surgiram fãs clube para lutadores como CM Punk, Daniel Bryan, posteriormente Seth Rollins, Dean Ambrose. Então, quando a gente observa a forma como o público reagiu ao John Cena, a gente percebe claramente que o público não estava interessado no John Cena sem aquela persona mais agressiva. Ou seja, uma persona que ele verdadeiramente ele falava o que ele pensava, ele afrontava e com isso ele literalmente ele botava os adversários para baixo. Na persona dele como mocinho, a forma como ele botava os adversários para baixo, por vezes, parecia muito real no mau sentido, como se ele estivesse rebaixando a qualidade dos seus adversários. Isso pegou muito mal entre os fãs,
Por isso que, ao longo dos anos, final dos anos 2000 e dos anos 2010, apesar do John Cena ser o maior mocinho da companhia e o maior representante da companhia para fora, ele acabava sendo vaiado pela plateia em muitas situações, porque as pessoas estavam cansadas daquela persona baunilha, daquele mocinho perfeito que ele apresentava. As pessoas queriam que ele se tornasse um vilão. As pessoas queriam que ele pelo menos tentasse voltar ao Doctor of Thugonomics ou pelo menos apresentar uma versão diferenciada da persona dele. E durante muitos anos as pessoas pediram isso. E aí, quando a gente viu na Elimination Chamber o John Cena finalmente se tornando vilão, isso agradou a muitas pessoas. E nesse último Monday Night Raw, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 17 de março, finalmente a gente viu o surgimento, né, o desabrochar desse novo John Cena, quando ele foi para o ringue na cidade de Bruxelas e basicamente colocou os motivos pelos quais ele se tornou vilão. E todos os motivos que ele colocou são perfeitamente legítimos e brilhantes. E é isso que está tornando a persona do John Cena vilão talvez uma das melhores personas que a gente está vendo na WWE esse ano, porque é uma persona real, que tem motivações reais e que qualquer um de nós poderia fazer. Durante a promo que ele fez no Monday Night Raw, a principal reclamação dele foi o fato de que ele se doou para os fãs e para a companhia durante 20 anos, e mesmo ele tendo feito isso durante todo esse tempo, o público não o respeitou. O John Cena, ele é o maior representante, a maior celebridade na história em quantidade de make-a-wishes feitos. Make-a-wish é um desejo que a pessoa, que é uma celebridade, faz, atendendo o desejo de uma pessoa, geralmente uma criança, que está moribunda, de atender, de conhecer aquela celebridade nos últimos momentos de sua vida. Essa fundação ela existe para isso, para contatar as pessoas que estão no leito de morte com aquelas celebridades que ela gostariam de conhecer. E o John Cena ele quebrou o recorde da quantidade de crianças que ele atendeu ao longo da sua vida. Então, por mais que o John Cena tenha se doado para ajudar essas crianças, por mais que ele tenha se doado fazendo entrevistas, indo pelo mundo inteiro divulgando a WWE, que a gente sabe que é um tipo de entretenimento muito nichado e que muita gente tem preconceito, o público continuou vaiando ele. O público em nenhum momento respeitou a pessoa John Cena, por mais que as pessoas não gostassem da forma como ele lutasse, ou por mais que as pessoas não gostassem da forma como ele falava no microfone. Muita gente acredita o John Cena a ter segurado muitos talentos que deveriam ter sido alçados ao main event. E essa é uma crítica razoável com relação ao John Cena. Porém, o fato é que ele trouxe para a história esse ressentimento que ele teria com relação aos fãs pela forma como ele veio sendo tratado todos esses anos. E aí, a forma como isso veio à tona é que foi brilhante. A entrevista que ele deu foi uma entrevista visceral, totalmente inovadora, que, assim, para qualquer outra pessoa, para qualquer outro mocinho que tenha se tornado vilão na história da WWE, ela soaria como repetitiva, porque é uma desculpa que é comumente utilizada em heel turns. Vocês me vaiaram, então agora eu não ligo para vocês. Mas na boca do John Cena e por tudo que ele fez, que ele representou ao longo da história dele na WWE, esse discurso soma extremamente realista e faz as pessoas voltarem e pensarem se o que ele está fazendo não é correto. Tanto é que em diversos momentos que ele fez o promo dele em Bruxelas, o público ficou quieto. Muitas das vezes o público ficou gritando "What", o público ficou gritando "Cena sucks", mandando ele se calar, mas em alguns momentos da fala dele o público ficou quieto, porque o que ele falou ressoou como verdadeiro. Então é isso que está se tornando brilhante nessa nova fase do John Cena. O fato de que ele está externando uma amargura, um rancor transcendental por tudo aquilo que ele sofreu ao longo da carreira dele na WWE, ao ponto de ele chegar e falar que o relacionamento dele com a torcida era um relacionamento abusivo, ou seja, até uma forma bem agressiva de falar
mas que faz sentido. Por quê? No argumento do John Cena, ele deu tudo o que ele tinha para esse relacionamento. Porém, ele não recebeu nada. Ele não recebeu a adulação dos fãs. Ele não recebeu o reconhecimento que ele queria pelo que ele fez esse tempo todo. Então, quando a gente vê essa figura do John Cena hoje, a gente pensa assim, caramba, mas que persona brilhante. Era isso que a gente queria do John Cena. Era essa humanidade. Era esse desabrochar, esse desabafo que faz com que a gente finalmente consiga se relacionar com a pessoa John Cena e falar, cara, eu entendo o que você está falando, porque de repente eu já passei por isso, de repente eu já passei isso no meu trabalho, onde as pessoas não me valorizaram porque eu era, de repente eu já passei isso na minha família, onde as pessoas à minha volta não valorizam todo o esforço que eu ponho, né? A pessoa que é um pai, que é uma mãe, consegue se relacionar com esse sentimento no sentido de que a pessoa chega em casa depois de um longo dia de trabalho e aí quando ela chega, os filhos chegam e querem saber de mesada, de dinheiro, ou então a mãe, ela chega, prepara o jantar e o marido não quer saber de nada, ele só quer saber de comer e depois ir assistir televisão. Então, esse tipo de sentimento de frustração, de não receber em troca uma gratidão por tudo que a pessoa coloca num relacionamento, é algo extremamente compreensível e algo com o qual a gente consegue se relacionar. E por isso que eu digo que essa persona do John Cena ela tem um potencial gigantesco de apresentar o John Cena como uma pessoa totalmente diferente e tem um potencial de trazer uma profundidade para a personalidade dele que a gente nunca viu na história da carreira do John Cena. É impressionante como é que em uma entrevista ele conseguiu ressignificar completamente a persona dele. E cabe notar, todas as expressões e maneirismos e forma como ele trabalhou no ringue foi brilhante. Ele chegou no ringue, quando ele foi começar a falar, o público começou a vaiar, ele botou o microfone no chão e ameaçou sair. E aí o público vaiou ainda mais, aí ele voltou. Aí ele tentou pegar o microfone de novo, o pessoal vaiou, ele ameaçou sair de novo. Todo esse maneirismo, toda essa sequência de ações acabou fazendo com que um segmento que durou 26 minutos, segundo o site da WWE, inclusive você consegue achar o segmento inteiro aqui no YouTube, tudo isso acabou soando extremamente realista e passou muito rápido. Então, quando a gente observa isso, a gente pensa, caramba, cara, que John Cena incrível. Esse é um John Cena que eu queria ver. É um John Cena que eu quero ver no ringue. Batendo de frente com os caras, batendo de frente com o Cody Rhodes, batendo de frente com os top carders, os main eventers da WWE. Era isso que eu queria. E aí quando a gente vê tudo isso, a gente pensa, cara, a gente só vai ter 10 meses disso. A gente só vai ter 10 meses desse John Cena vilão. E aí a gente pensa, cara, por que a WWE e o John Cena não fizeram isso lá atrás? No momento em que a persona dele estava desgastada, no momento que o público já não suportava ele, quando ele estava prestes a ir para Hollywood, por que ele não demonstrou essa profundidade de atuação quando ele estava de saída? Por que ele não fez que nem o Batista? O Batista, quando ele saiu da WWE, ele saiu como um vilão, ele saiu chutando tudo, ele falou, eu desisto, e ele foi embora. Então, cara, por que o John Cena não adotou essa postura? Se a gente tivesse tido esse John Cena na época, por exemplo, em que ele lutou com o CM Punk pelo título mundial, quando o CM Punk ganhou dele e basicamente abandonou a companhia, e depois, quando o John Cena ganhou um torneio para ganhar o campeonato mundial, o CM Punk apareceu com outro cinturão e ficou um na frente do outro, esfregando o cinturão na cara um do outro para a gente saber quem era o campeão. Por que naquele momento o John Cena não se tornou vilão? Por que naquele momento ele não se voltou contra os fãs e falou, eu faço tudo isso e vocês estão torcendo para esse cara que abandonou a companhia, enquanto eu tô aqui com vocês esse tempo todo e vocês não me valorizam? Por que eles não fizeram isso antes? Se a gente parar para pensar, cara, se esse John Cena que está se apresentando hoje tivesse se apresentado há 10, 12 anos atrás, a trajetória da WWE poderia ter sido totalmente diferente. Porque um John Cena vilão nessa situação, ele estaria perseguindo os mocinhos pelos títulos. Ele, como campeão, ele estaria fazendo muito mais sentido, porque ele seria o novo chefão final. Talvez o Roman Reigns tivesse sido aplaudido ao derrotar esse John Cena vilão que atazanava e esculhambava os fãs, como ele esculhambou
os fãs de Bruxelas nessa segunda-feira. A história de várias personas, de vários lutadores da WWE poderiam ter sido transformadas e a gente poderia ter tido uma WWE ainda melhor do que a gente tem hoje. E eu não estou reclamando do status da WWE hoje, porque a WWE mudou muito. Agora, a verdade é que a gente sabe que isso só foi possível porque mudou a direção da WWE. Porque se o Vince McMahon ainda tivesse à frente da WWE, o John Cena nunca, jamais teria se tornado vilão. Essa história que está sendo criada, com certeza, foi somente porque o Triple H e mais alguém na direção da companhia chegou e ou propôs isso para o John Cena ou concordou com a proposta do John Cena, porque a verdade é que para o John Cena se tornar vilão, ou foi uma proposta do próprio John Cena, ou foi uma proposta do Triple H, e pelo respeito e amizade que eles têm entre eles e profissionalismo, o John Cena percebeu, esse é o melhor para os negócios. Então, é uma pena. É uma pena que a gente só vai ter 10 meses desse John Cena e não pelo menos uns 3, 4 anos, porque esse John Cena ele poderia levar um monte de lutadores que a gente tem hoje a um patamar estratosférico, de forma que essas pessoas se tornassem superastros só pelo fato de terem derrotado esse cara que se apresentou no Monday Night Raw. A verdade é que hoje, quando a gente vê isso e vê esse John Cena aparecendo, a grande pessoa que vai se beneficiar é o Cody Rhodes, que já está mega hypado e que com certeza isso só vai aumentar o status dele como o cara da WWE. Agora, nesse cenário, com esse John Cena, gente, não tem como pensar o contrário. John Cena, seja na WrestleMania, seja em algum momento de 2025, vai se tornar campeão de novo da WWE, vai ganhar o seu 17º título e agora a gente pode falar com todo merecimento. Porque dessa forma, desse jeito, o John Cena ressignificando o seu personagem desse jeito, ele demonstra uma profundidade que ele nunca teve demonstrada na sua carreira e nos faz perceber que esse camarada é um camarada que tem profundidade, tem qualidade como persona e tem condições sim de fazer uma luta boa no ringue e apresentar uma luta de qualidade tendo o oponente certo. Então, com certeza, esse John Cena vai mudar a mentalidade de muita gente com relação à carreira dele e com certeza já mudou a minha e me faz perceber que esse cara, com esse talento, ele realmente é o maior lutador da história da WWE. Eu, algum tempo atrás, fiz um ranking onde eu coloquei ele atrás do Hulk Hogan e do Stone Cold. Agora, dependendo de como ele se apresentar nos próximos 10 meses, esse ranking vai mudar e o John Cena vai para primeiro lugar. Porque o que a gente está vendo é algo realmente histórico, é algo realmente inovador para a persona do John Cena e vai abrir uma possibilidade de atuação, de demonstração de uma pessoa que só está começando e que já está deixando todo mundo assim embasbacado e ansioso para ver o que esperar disso. Então, com certeza, cabe a nós agora aguardar os próximos shows e ver como é que esse John Cena vai continuar a se apresentar para nós na WWE. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e não deixe de se inscrever no nosso canal. E comente aqui embaixo, nos comentários, se você concorda comigo que esse John Cena é a melhor versão de John Cena da sua carreira e o que você espera para ele para esse ano de 2025. E se você quiser saber qual é a minha opinião sobre o próprio Cody Rhodes e se ele deve ou não ser a face da companhia, assista esse vídeo que vai aparecer aqui agora na tela. Eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender você. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até mais.